E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís, recebemos a candidata Elisiane Gama, do PPS. Pelas regras apresentadas e aprovadas pelos assessores dos candidatos, serão ao todo 16 minutos de entrevistas, sendo 14 minutos de perguntas e respostas. Cada resposta deve durar 1 minuto e 30 segundos e 2 minutos para as considerações finais. A participação dos telespectadores foi garantida através de envio prévio de perguntas pelas redes sociais e telefone. A jornalista Luanda Belo também participa da entrevista. O tempo da entrevista com Elisiane Gama começa a contar a partir da primeira pergunta e o sorteio do primeiro tema nós vamos fazer agora. O tema livre. Bom, candidata, a sua trajetória e a sua campanha sempre foi muito apoiada pelos evangélicos, mas nós vivemos num país laico. Se a senhora for prefeita de São Luís, como é que vai ser a sua relação com as outras religiões? E eu destaco as religiões de matriz africana. Muito bem. Eli, primeiro eu quero te cumprimentar a Luana, cumprimentar a todos que estão acompanhando, né, pela TV e também pela internet. Esse é um momento importante para debater os problemas da cidade, né? E aí você começa com uma pergunta que é extremamente fundamental, considerando o nosso Estado laico. Todo gestor, e eu sempre digo isso, ele, por mais que se quisesse, jamais iria eliminar ou deixar de fazer as ações efetivas da questão cultural. O Estado é laico, eu sempre digo que eu vou seguir realmente o ensinamento de Jesus Cristo, não é? Que é amar a todos de uma forma igual, não é? Que é o princípio maior do cristianismo. Nós faremos um governo como tem que ser, respeitando e apoiando todas as manifestações culturais. Todas elas estão garantidas e farão parte do nosso programa na Prefeitura de São Luís. Inclusive, eu já sentei com vários movimentos da área cultural e fiz 2 pactuações. Uma, primeiro que meu secretário de Cultura será um secretário que será endossado pelo movimento cultural. Né? Ou seja, será alguém que vai respeitar e que já tem vivência com a atividade cultural. E a segunda questão é que os recursos que forem direcionados para a área cultural, todos eles realmente serão colocados para serem efetivados, não serão contingenciados, não serão cortados. Esse é um compromisso que eu fiz com o movimento cultural, porque tem sido assim a minha vida. E para finalizar, eu como deputada federal mandei R$1 milhão para a área cultural aqui para a nossa cidade, para o estado do Maranhão. Isso significa o meu comprometimento com a área cultural. Aliás, eu não sei se algum outro parlamentar mandou um volume tão significativo como nós mandamos de emenda parlamentar para o movimento cultural, exatamente porque nós respeitamos este movimento. Ok, vamos passar para o próximo tema. Mobilidade. Bom, candidata, São Luís é uma cidade que ela não é apropriada para as pessoas com algum tipo de deficiência física, principalmente. A gente sabe que algumas intervenções foram feitas, mas não atende à demanda. A senhora tem um projeto específico para atender esse público, que é um público bastante grande aqui na nossa cidade? É verdade, nós temos mais de 20% da nossa população ali tem algum tipo de deficiência. E isso precisa o poder público dar uma atenção diferenciada. A mobilidade, a gente precisa entender a partir de algumas vertentes. A questão do transporte da cidade, a questão do trânsito da cidade, que envolve os veículos, envolve a sinalização vertical e horizontal, e também na perspectiva viária, não é? O asfaltamento da cidade, tudo isso a partir da premissa da acessibilidade, que é o que você coloca, na verdade, muito bem. Então, o nosso governo vai trabalhar a mobilidade urbana a partir de um trabalho voltado também para o atendimento das pessoas com deficiência. Não adianta a gente ter um ônibus, por exemplo, que tem um elevador, se esse ônibus não funciona. O que nós vamos fazer em relação à questão de todos os trabalhadores da área do transporte? Nós vamos, primeiramente, treinar, orientar e acompanhar, inclusive com a fiscalização da própria cidade. Nós colocamos como um dos pontos muito importantes do nosso programa de governo a participação das pessoas, né? As pessoas vão participar, vão inclusive opinar, porque nós teremos em todos os nossos estabelecimentos públicos um espaço para que a população de fato possa opinar, possa reclamar e possa deixar de fato a sua sugestão e a sua opinião. Então, a mobilidade urbana no nosso governo, nós vamos trabalhar o transporte considerando princípios como custo, menor custo. Candidata, só voltando aqui para a questão dos portadores de necessidades especiais, a gente vê também que falta isso muito nos próprios prédios públicos, calçadas, pontos de ônibus, enfim.
tem toda uma estrutura que precisaria ser modificada para poder garantir a acessibilidade a esse percentual da população que é bastante significativo. O próprio centro histórico também, né? Exatamente. Perfeitamente. Você traz uma coisa interessante, que é a nossa preocupação em relação ao centro histórico. E outra coisa, a acessibilidade não é só rampa. Acessibilidade é piso tátil, acessibilidade é braille, acessibilidade é libras, que nós não temos. No nosso programa nós incluímos, por exemplo, uma escola bilíngue, que é para que a pessoa, por exemplo, a surda, que não consegue se comunicar da forma com o nosso idioma que a gente consegue se comunicar, ele precisa ter o acesso a essa informação mãe. E para isso nós precisamos ter uma escola específica para eles. E nós incluímos no nosso programa de governo essa formação, porque é uma complexidade, não é? Por exemplo, às vezes uma família vai no hospital e uma pessoa não consegue se comunicar com o médico. Então lá também você precisa ter um intérprete para poder fazer esse acompanhamento. A questão dos direitos humanos é uma ação transversal no nosso governo. Todas as nossas secretarias do nosso governo terão um trabalho que a gente sempre diz, o dever de casa será feito. Não adianta, por exemplo, eu pedir que a sociedade faça um trabalho também, a iniciativa privada faça, se eu, o poder público, não estou fazendo. Então nós faremos o dever de casa. Os prédios públicos e a estrutura pública municipal terá, acima de tudo, um trabalho forte de acessibilidade para fazer o atendimento aos nossos mais de 20% da população de São Luís. Vamos para o próximo tema. Esporte. Bom, a gente gostaria de saber se a senhora tem um projeto para fortalecer as associações e federações esportivas, de forma que o nosso esporte, não só o profissional, mas como o esporte amador também, seja valorizado. Perfeitamente. O esporte ele precisa ser feito a partir do envolvimento das famílias e das entidades, com um fortalecimento e um investimento muito grande exatamente no esporte amador. Porque eu sempre digo isso, que você nunca vai, por exemplo, ter problemas numa quadra ou num campo de futebol. Um campo de futebol que você faz, você tem lá uma área com gramado, você tem uma trave, você tem uma iluminação. Esse campo sempre será ocupado, sempre terá jovens lá para fazer realmente a sua atividade esportiva. Nós estamos com um programa muito amplo nessa área, inclusive ligando a questão da infraestrutura da cidade a partir da revitalização das praças. Não basta apenas você revitalizar a praça, você tem que ter uma praça que ela tenha uma utilidade, inclusive esportiva. Quando você faz esse investimento na área do esporte, você traz uma série de resultados, não é? Acima de tudo no combate às drogas, que aumentou de uma forma desastrosa em São Luís. São Luís é a segunda capital hoje do Brasil com o maior número de violência. Isso se dá porque o nosso programa de esporte está desaparelhado. Nós vamos revitalizar as quadras esportivas dentro das nossas escolas. Isso não existe. Como é que a senhora incluiria aí as federações e associações? Pois é, as federações e as associações farão pactuação com o governo municipal. A Secretaria Municipal de Esporte fará um trabalho parceiro com todas essas entidades. A Prefeitura faz o fomento inicial, monta uma estrutura e entrega para a comunidade, entrega para a federação, entrega para a associação, e essa associação vai cuidar com a comunidade. Esse é um trabalho parceiro. Hoje o poder público, ou você chama a iniciativa privada, chama as entidades de classe para fazer uma parceria, ou você não vai conseguir resolver o problema da cidade. Então, fundamentalmente, nós vamos trabalhar com as federações, com as associações, com os grupos de bairro, até aqueles que não estão legalmente organizados. Eles deverão também ser contemplados pelo poder público municipal. Por quê? Porque você vai dar a oportunidade, de fato, para as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós já estamos, inclusive, fazendo todo um levantamento na cidade. Todo lugar tem uma associação. Todo bairro hoje tem uma associação comunitária, um clube de banho ou coisa parecida. Então, todas elas farão parte de uma organização no nosso governo, que é exatamente a participação solidária. Essa participação solidária ou governança solidária vai funcionar a partir do envolvimento de todas essas entidades e organizações da sociedade civil. Vamos para o próximo tema. Infraestrutura. Candidato, é comum que, a partir de uma nova gestão, um novo gestor queira deixar sua marca. Com isso, nós temos, digamos assim, vários projetos que ficou numa gestão anterior e não foram concluídos. É o caso, por exemplo, do VLT, da gestão de João Castelo, que não foi dado continuidade na gestão de Edivaldo Holanda. Pergunto, a senhora tem um projeto
para o VLT? Na verdade, você traz uma temática muito importante e fundamental, a questão da não continuidade das boas obras, das importantes obras. Mas a gente precisa entender que a questão da mobilidade, da infraestrutura, ela vai muito mais do que a questão simplesmente do VLT, que nós daremos uma destinação. Eu queria deixar isso aqui muito claro para a população. Existem hoje 2 projetos em andamento, inclusive do Ministério das Cidades, que seria, num primeiro momento, na verdade, um projeto que é indo aqui para a região da Itaquibacanga. Uma outra iniciativa que é importante, que nós, inclusive, já começamos a debater e a estudar, e isso vai depender de um projeto de viabilidade técnica e um projeto de viabilidade econômica que nós faremos imediatamente logo assumirmos o nosso governo, é a possibilidade de utilizar o VLT onde ele está, porque ele está em cima já de uma ferrovia, que é fazendo transporte da população da zona rural. A partir de lá, você pode, quem sabe, partir para outros prolongamentos. Agora, nós daremos uma destinação. Uma coisa eu quero deixar muito clara para a população. Mobilidade não é apenas o VLT. Nós temos VLT, nós temos BRT, nós temos vários sistemas de transporte de massa que nós poderemos adaptar em São Luís. O que é que eu, inclusive, já estou conversando com as pessoas que trabalham conosco no programa de governo? Imediatamente fazer um projeto de viabilidade técnica e econômica, levando em consideração 3 requisitos que são extremamente fundamentais. É o custo desse investimento, acima de tudo, a demora, o tempo que isso vai significar de implantação e, o mais importante de tudo, qual o volume de pessoas que é transportada a partir deste investimento. De posse disso, nós vamos, além de dar uma destinação ao VLT, também implantar corredores e trabalhar de forma que nós venhamos melhorar a mobilidade de São Luís. Porque muito se fala realmente em VLT, BRT e outros veículos de massa. Mas a gente sabe que isso não vai atender toda a demanda de São Luís. Como é que fica a situação dos ônibus, já que temos uma licitação onde as empresas que foram vencedoras são praticamente as mesmas que vêm dominando esse setor há décadas? Luanda, você traz a grande pergunta e o grande questionamento deste momento. Quando a gente fala, por exemplo, da questão da licitação, as pessoas acham que resolveu todos os problemas. Não é bem assim. Se você pega, por exemplo, a licitação da forma como ela foi feita, nós só teremos ar-condicionado em todos os ônibus daqui a 11 anos. A licitação, por exemplo, não contemplou o redimensionamento das linhas. Isso é sério e grave. Nós temos hoje, São Luís, um sistema radial. Todos os ônibus vêm para o centro da cidade. Ou você faz um aproveitamento melhor dos nossos terminais de integração a partir de uma nova reorganização de linhas, ou então você não vai resolver nada. O que é mais grave, você deu com a licitação a estabilidade a um contrato que até então era precário. Porque as mesmas empresas que venceram a licitação são as mesmas empresas que vinham tocando o sistema de transporte até hoje. Outra coisa, a Prefeitura de São Luís não investe em transporte. Hoje os percentuais é menos de 2% do recurso da Prefeitura de São Luís que é direcionado para o sistema de transporte de São Luís. Como é que nós vamos resolver que a gente não prioriza isso? Então, eu já deixei isso muito claro, inclusive no nosso programa, nós vamos aumentar o investimento para essa área. Porque a Prefeitura tem uma responsabilidade grande em relação a essa questão do transporte. Mais um tema. Educação. Candidata, quase todos os candidatos defendem uma educação integral. No seu eventual governo, a senhora também pensa numa educação integral, mas essa educação, essa escola de tempo integral não vai abranger todos os alunos, nem todos os professores. Como é que ficam esses professores e alunos que ficarem de fora? Perfeitamente. Nós temos um Plano Nacional de Educação que dá, inclusive, estimativas aí ao longo do tempo para termos metade das escolas de tempo integral. São Luís não tem sequer uma. O que é pior, São Luís não tem hoje as escolas atuais revitalizadas e reformadas. Nós aí temos mais de 200 prédios da rede municipal, afora de escolas comunitárias, que todas elas estão em situação insalubre. Então não vai adiantar, por exemplo, aqui você ficar pregando escolas de tempo integral, né, se você não resolver o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É reformar e revitalizar. O que é que nós vamos fazer tão logo venhamos assumir este governo? Nós vamos revitalizar e reformar todas as escolas de São Luís, todas sem exceção. Nós vamos garantir banheiro de qualidade, refeitório de qualidade e área de lazer de qualidade para as nossas crianças. Feito isso, nós partiremos para construir escolas de tempo integral. E nós vamos construir 8 escolas de tempo integral. Não vou aqui apresentar coisas grandiosas, não é? E que jamais poderão ser feitas. Nós faremos as 8 escolas depois de revitalizar as que nós temos. E aí sim, vamos trabalhar para a garantia de melhorar os nossos indicadores sociais, melhorar, por exemplo, resolver a questão da defasagem escolar, que é um problema hoje grave.
As nossas crianças estão repetindo de ano, isso é sério, isso desestimula. Imagina só uma criança de 9 anos de idade ter repetência de anos. Isso traz uma frustração para a criança de fato muito grande. Então, para não repetir, tem que melhorar a qualidade do ensino, e é o que nós vamos fazer a partir de um programa próprio de avaliação, né? A partir desse programa próprio de avaliação, nós vamos melhorar a qualidade do ensino. Candidata, agora suas considerações finais. O tempo realmente é muito pouco, mas eu quero agradecer vocês, não dá para a gente aprofundar os nossos projetos, mas eu quero agradecer, me colocar à disposição, parabenizá-los pela iniciativa. Televisão, os meios de comunicação servem para isso, eu também sou jornalista, mas eu quero agradecer aos ouvintes, aqueles que nos acompanharam, quero reafirmar meu compromisso com a minha cidade. Eu tenho deixado sempre muito claro que eu quero ser prefeita de São Luís para fazer diferente, para fazer um grande governo e para trazer a transformação que a nossa cidade precisa, a partir do investimento na educação, que será um eixo transversal no nosso governo, trabalhos voltados para a saúde e, fundamentalmente, no investimento das nossas minorias, criança, adolescente, mulheres. Eles, de fato, terão um atendimento prioritário porque são mais vulneráveis e desprotegidos, e para isso que existe o poder público. O poder público existe para compensar as deficiências da sociedade, e é isso que nós, na verdade, vamos fazer. Ao mesmo tempo, também olhar para as obras que não foram finalizadas neste governo, fazer novas obras na revitalização, de fato, da nossa cidade. É possível fazer uma outra São Luís, é preciso construir uma cidade que dê orgulho a todos os ludovicenses, até mesmo porque a nossa cidade merece, a nossa cidade é linda, a nossa cidade é maravilhosa, a nossa cidade é riquíssima do ponto de vista cultural, do ponto de vista turístico também, mas infelizmente os investimentos que deveriam acontecer até hoje não aconteceram. Ao mesmo tempo, a nossa cidade consegue suplantar as suas dificuldades e ainda consegue ser destaque nacional. Eu quero finalizar pedindo o seu voto. Meu nome é Elisiane, meu número é 23. A gente agradece a participação da candidata do PPS, Elisiane Gama. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada.